Continuando aí a ideia de fatoração de polinômios. Então aqui agora eu tenho um polinômio de grau 3. Como fazer para encontrar as raízes desse polinômio? Então existe mais de uma forma de fazer. Por exemplo, no ensino médio a gente aprende uma fórmula que chama equações de Girard, que elas são mais complicadas no meu ponto de vista. Então eu vou explicar para vocês um método que vocês podem usar, ou se souberem outro, pode usar também, para encontrar raízes de um polinômio de grau maior do que 2. Então vamos lá. A questão aqui é a seguinte. Quando o nosso polinômio tem um grau maior do que 2, a gente tenta encontrar raízes desse polinômio para fazer com que esse grau vá reduzindo. Como assim? Esse polinômio é um polinômio de grau 3. Se eu conseguir encontrar uma raiz para ele, eu consigo fazer uma divisão de polinômio através do Briot-Ruffini, e aí eu consigo reduzir o polinômio de grau 3 para um polinômio de grau 2. Reduzindo para grau 2, eu consigo usar o delta. Então, a técnica que a gente vai usar é essa. Por exemplo, se eu tiver um polinômio de grau 5, aí eu vou encontrar uma raiz, aí eu transformo ele de grau 5 em grau 4. Aí eu vou procurar mais raízes. Se eu encontrar mais uma, aí eu transformo ele de grau 4 em grau 3. Aí eu vou procurar mais raiz. Encontrou mais uma raiz, transforma de grau 3 em grau 2 e aí usa o delta. Então a ideia é sempre essa. Então aqui, por exemplo, como é um polinômio de grau 3, eu vou tentar encontrar uma raiz e aí eu transformo de grau 3 em grau 2 e aí eu uso o delta, né? Agora, como encontrar uma raiz? Então, a gente vai procurar as raízes através de alguns candidatos. Quais são os candidatos? O termo independente, toda vez que você tiver um polinômio de grau maior do que 2, você vai procurar o termo independente. O termo independente dele está aqui, ó, 4. Certo? E aí, as possíveis raízes são os valores que dividem o 4. Né? Quais são os números que dividem o 4? Né? Então, 4 é o termo independente. Então, a primeira coisa, você procura o termo independente, que é o 4. E quais são os números que dividem o 4? O 1 divide o 4, porque 4 dividido por 1 dá 4. O menos 1, porque 4 dividido por menos 1 é menos 4. O 2, o menos 2, o 4 e menos 4. Então, esses números aqui dividem o 4. Né? Se eu colocar, por exemplo, o 3, 4 dividido por 3 não dá um número exato. Então, o 3 não divide o 4. O 8, 4 dividido por 8 não dá uma divisão exata, vai dar 1 sobre 2. Então, eu pego esse termo independente, que é o termo que não tem o x, e observo quais são os números que dividem ele. Essas são as possíveis raízes. Olha só, o polinômio tem grau 3. Ele pode até ter 3 raízes reais. Se ele tiver 3 raízes reais inteiras, elas estão aqui, ó. São esses números aqui. Mas pode ser que tenha raiz que não seja inteira, pode ser que tenha raiz que seja repetida. Então, o que a gente vai fazer? Depois de descobrir quais são as possíveis raízes, você vai testar. Então, eu vou pegar o primeiro aqui, ó, x igual a 1. Né? Então, é aquilo que eu falei. Como o polinômio é grau 3, eu vou tentar encontrar uma raiz para reduzir o grau do polinômio. Né? Então, vou testar agora esses valores. Então, a gente já viu que as possíveis raízes são 1, menos 1, 2, menos 2, 4 e menos 4. Eu vou fazer vários exemplos. Se ficar com dúvida, à medida que eu for fazendo outros exemplos, vocês vão conseguir entender. Então, eu vou testar primeiro. 1 é raiz desse polinômio? Como sei se 1 é raiz? Troca x por 1. Se eu substituir o x por 1 e der 0, é porque ele é raiz. Então, trocando x por 1, essa conta vai dar 18, que não é igual a 0. Então, o 1 não é raiz. Então, 1 não é raiz. Pega o menos 1. Substitui o x por menos 1. Então, põe o menos 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1 aqui e faz a conta. Dá 0. Se você fizer a conta, vai dar 0. Opa, então nós encontramos uma raiz. Então, o menos 1 é raiz. Se eu encontrei uma raiz, aí eu vou usar essa raiz para reduzir o grau do polinômio. Então, é como se eu tivesse uma divisão. É como se eu tivesse isso sobre x mais 1. Né? É como se eu tivesse isso sobre x mais 1. Né? Isso aqui, assim, é só uma questão teórica mesmo, né? Mas o que você vai fazer quando você encontrar uma raiz? Você vai montar o Briot-Ruffini, e você vai pegar essa raiz e vai colocar aqui, ó, menos 1. A raiz que você encontrou, você vai colocar aqui. Por quê? Porque ela é a raiz desse polinômio que está aqui embaixo, ó, certo? Então, você vai testando os valores, encontrou um valor, põe ele aqui. E aqui em cima você vai colocar os coeficientes. Ó. Quem acompanha o x ao cubo aqui é 1.
Quem acompanha o x ao quadrado aqui é o 5. Quem acompanha o x aqui é o 8 e o termo independente é o 4. Por isso que aqui é 1, 5, 8 e 4, que são esses números aqui, ó. 1, 5, 8 e 4. E faz o Briorufino, ó. Pega o 1, desce o 1, menos 1 vezes 1 dá menos 1, 5 com menos 1 é 4, menos 1 vezes 4 é menos 4, 8 menos 4 é 4, menos 1 vezes 4 é menos 4, menos 4 com 4 é 0. O resto sempre vai ter que dar 0. Por quê? Porque você encontrou que o menos 1 é raiz. Esse 0 que apareceu aqui é esse 0 aqui, ó. Certo? Então tem que dar 0. Observe que o nosso polinômio era um polinômio de grau o quê? 3. Não era um polinômio de grau 3? Então o que sobrou aqui agora é um polinômio de grau 2, ó. Então aqui é 1x ao quadrado mais 4x mais 4. Então ficou 1x ao quadrado é x ao quadrado mais 4x mais 4. Vou igualar a 0 para continuar procurando as raízes. Agora, se isso aqui é um polinômio de grau 2, eu não preciso mais testar essas aqui não. É só resolver através de delta. Faz o delta. Se você fizer o delta aqui vai dar 0. Né? Como o delta é 0, a gente tem duas raízes iguais. Né? Então faz menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos 4 dividido por 2 é menos 2. Ou seja, eu tenho duas raízes iguais a menos 2. Então, achei as raízes do meu polinômio. O meu polinômio de grau 3 tem raiz igual a menos 1 e o menos 2 duas vezes. Ó. Então, na hora de fatorar esse polinômio, eu vou colocar ele assim. Ó. Então, esse polinômio vai ser igual. Aqui, como é 1, a maior potência está acompanhada de 1, aqui vai ser 1. A primeira raiz que eu encontrei é o menos 1. Então, vai ser x menos 1 vai ficar x mais 1. O menos 2 é raiz duas vezes, ó, porque delta deu 0, a raiz é repetida. Né? Então, por isso que ficou x mais 2 e x mais 2. Por quê? O menos 2, quando eu troco o sinal, fica mais 2. Lembrando que aqui é sempre x menos a raiz. Como a raiz é menos 1, menos com menos 1, mais 1. Como a raiz é menos 2, menos com menos 2, mais 2. E o x mais 2 apareceu aqui duas vezes porque ele é raiz duas vezes, ó. Então, aqui pode dizer que x mais 1 e x mais 2 vezes x mais 2 é x mais 2 ao quadrado. Essa é a fatoração, né, desse polinômio de grau 3. Eu vou fazer mais exemplos aí.